Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Silva do Carmo, estou aqui para demonstrar para vocês a segunda lei de Newton. Esse trabalho faz parte de um trabalho acadêmico do meu curso de licenciatura em Física pela Faculdade Única de Ipatinga. Muito bem, vamos lá. Segunda lei de Newton. Bom, o objetivo dessa aula é demonstrar a segunda lei de Newton. A metodologia que vou aplicar vai ser analisar a aplicação da fórmula da segunda lei de Newton, demonstrando os fenômenos que ocorrem em um objeto ao se aplicar uma força nele em repouso, utilizando a plataforma PhET online. Bom, segundo a lei de Newton, a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. As forças são os agentes que produzem as variações de velocidade em corpo. Também chamada de princípio fundamental da dinâmica, foi concebida por Isaac Newton e forma, junto com as outras duas leis, a primeira lei de ação e reação, os fundamentos da mecânica clássica. Ao aplicar uma força sobre um objeto, imprimimos sobre ele uma aceleração que será dependente da sua massa. Vamos analisar melhor a partir desse gráfico que eu criei aqui, desses desenhos que eu criei. Vamos analisar melhor aqui o comportamento dessas forças. Bom, primeiro vamos comentar aqui, Aqui nós temos o corpo, esse corpo ele tem uma massa de 2 kg. Aqui nós temos a força que está sendo aplicada a este corpo. Um detalhe importantíssimo que nós temos que levar em consideração é a superfície onde este corpo está apoiado. Apesar de eu ter desenhado aqui de forma inclinada, mas ele está na horizontal, nós também vemos que o sentido da força está sendo aplicada para a direita, E a direção da força é horizontal. Bom, se eu falei em sentido, se eu falei em direção, eu falo de vetor. Então, um vetor, uma grandeza vetorial, ela além das variáveis, das propriedades, do valor do módulo, eu também tenho a direção e o sentido que essa força está atuando. Toda vez que eu precisar representar uma grandeza vetorial, eu utilizo esse símbolo aqui, que é uma setinha em cima da variável que está ali armazenando a força, aquele valor, aquela grandeza. Bom, eu tenho aqui uma grandeza escalar. Essa grandeza não é vetorial. Essa grandeza escalar é a massa do corpo. Então, neste simples gráfico aqui, nós podemos ver que o corpo tem massa, está apoiado sobre uma superfície horizontal, o sentido da força que está sendo aplicada nela, e temos uma outra componente aqui, que é a aceleração. A aceleração também é uma grandeza vetorial. Então, a grandeza vetorial, a aceleração, que está sendo expressa por 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a unidade que a gente utiliza para demonstrar que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Bom, logo nós chegamos à fórmula da segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes a aceleração.
Neste nosso exemplo, nós temos um objeto, um corpo com massa 2 quilos, onde foi aplicada uma força nele, essa força então com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, aplicando a fórmula, nós temos a massa, 2 quilogramas, vezes a velocidade, a aceleração, né? 2 metros por segundo ao quadrado. Isso nos resultou em 4 kg/metros por segundo ao quadrado. Esse quilograma-metro por segundo ao quadrado é o que a gente, a partir de então, começa a chamar pelo nome da unidade em homenagem ao seu criador, né? É o Newton, né? O Newton, então, é a unidade que expressa a força aplicada em um corpo. Vamos sempre levando, na nossa análise aqui, em consideração a massa do objeto, a massa do corpo, e levando em consideração a aceleração, levando em consideração o sentido e a direção que essa força é aplicada. Vamos então fazer a demonstração, né, utilizando o software PHET. Então, vamos lá utilizar o software PHET. O software PHET, ele é um software muito legal porque você consegue ver na prática, né, esses fenômenos ocorrerem, né? Então eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Eu vou demonstrar para vocês aqui como se comporta esse corpo. Eu vou reiniciar aqui todos esses valores, né? E aqui eu tenho o corpo, aqui eu tenho a força normal, né, na direção vertical, sentido para cima, a força da gravidade, que é também na direção vertical, sentido para baixo. Eu tenho o meu agente aqui que vai aplicar a força a esse objeto. Aqui eu vou simular a força que eu vou aplicar. Simular a força que eu vou aplicar, expressa em newtons, né? E aqui eu tenho a distância que meu objeto vai percorrer, né, dependendo da força que eu aplicar. Aqui também está demonstrada a superfície. Essa superfície ela pode ser configurada aqui do lado direito do PHET, né? Eu posso escolher gelo ou posso escolher madeira. Então, nós vamos analisar o comportamento tanto no gelo quanto na madeira e vamos verificar que o atrito faz diferença nesse caso. Eu posso visualizar os vetores, né? Posso visualizar a soma das forças, né, as resultantes das forças. O muro, eu vou colocar um muro sólido ou eu vou colocar uma mola nesse muro. Vamos testar todos eles, vamos simular todos eles. O objetivo aqui é esse mesmo, a gente verificar qual é o comportamento desse corpo ao ser aplicado uma força. Na verdade, o nosso interesse, o foco da nossa aula aqui é a segunda lei de Newton. Então vamos lá. Sendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou limpar, eu vou fazer o seguinte, vou limpar isso aqui tudinho e vou então gravar aqui, ó, eu vou aplicar uma força. Ó, é gelo. Reparou que eu comecei a aplicar uma força aqui no gelo, automaticamente ele já funcionou, já empurrou o objeto. Vou fazer um replay aqui, ó. Repare que eu fiz vou dar um play. Repare que aqui, olha, o meu agente lá,
ele vai aplicar uma força. Reparou que eu comecei a aplicar a força, o meu corpo já começou a se locomover. Olha lá as resultantes, né? A resultantezinha lá, o vetorzinho verde lá está demonstrando a resultante dele. Bom, agora eu vou limpar isso aqui tudinho, né? Vou reiniciar tudo e vou agora alterar a superfície, agora é madeira, e vou fazer essa mesma simulação e ver qual é o comportamento agora numa madeira. Então, mais uma vez, ó, eu estou aplicando uma força, deslocando. Reparou que o meu agente está tendo mais dificuldade para vencer a inércia, ou seja, o meu objeto está parado e eu estou tendo que aplicar uma força cada vez maior para vencer a inércia. Reparou como o atrito aqui é extremamente importante nesta demonstração? Repare a força que está sendo aplicada e a aceleração. Ele só começou a se locomover depois que eu ultrapassei uma certa intensidade de força ali que foi aplicada, né? Então repare que é realmente muito interessante. Vamos fazer uma analogia agora, se isso aqui fosse concreto, né? Se isso aqui fosse um piso de borracha, enfim. Então, por essa demonstração, você viu que, segundo a lei de Newton, o atrito realmente tem sua importância aqui nesse experimento. Um outro experimento que eu vou fazer aqui, eu vou mandar reproduzir isso aqui, vamos ver como é que ficou. Olha a diferença de comportamento em relação ao nosso primeiro experimento. Olha lá, estou aplicando uma força, vamos ver a partir de que momento o meu objeto, o meu corpo começou o corpo, né, que está sob o experimento começou a se deslocar. Né? Ele começou a se deslocar, acredito, a partir dos 500. Eu vou fazer aqui devagarinho, continuar. Opa! A partir dos 500. Então, gente, é isso aí. Vou fazer agora uma força contrária agora, né? Ou seja, na verdade eu vou aplicar uma força no sentido esquerda. Então eu vou pegar uma força aqui de 699. Opa, deslocou legal. Bom, vou reiniciar tudo aqui. Vou reproduzir o último que eu fiz ali. Vamos ver se tem alguma coisa. Ah, não, eu acabei limpando. Então, vamos limpar novamente. E agora nós vamos fazer um outro experimento. Nós vamos utilizar aqui, ó, vou pedir para que ele mostre, né, o gráfico. Quero que ele mostre o gráfico. Beleza. Ele vai me mostrar esses gráficos. E esse gráfico eu consigo ver as forças que atuam. Né? Vou pegar aqui a força de aceleração. Ó, 588 newton. Né? E vou colocar aqui, por exemplo, vou fazer uma pequena alteração aqui. Eu posso inclusive alterar. Eu vou pegar aqui, agora a força aqui à esquerda. Opa, né? À esquerda. Agora eu vou fazer um outro experimento aqui colocando um bate-volta, uma mola. Né? Vou fazer uma mola aqui. Então, vou pegar aqui, ó, e vou aplicar uma força no objeto. Repare que ele só vai conseguir se deslocar depois de 500, né? Depois de 500. Aí, ó, bateu na mola e então nós vimos o comportamento aí do corpo agora sendo amortecido, né? O impacto sendo recebido por uma mola. A mola então está armazenando energia quando o objeto choca-se nele, armazena energia elástica e depois libera essa energia. Só que essa energia aí, ela vai perdendo a intensidade à medida que ele vai batendo
vem e volta, né, batendo sobre ela. Vamos fazer o mesmo movimento agora no sentido contrário. Pois é. Então, gente, é isso aí. Então, nós temos aí a demonstração, nós vimos a demonstração da segunda lei de Newton. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço.